Esses dois jogos de hoje podem colocar ou tirar os clubes da corrida pelo título do Brasileirão. O Botafogo tem uma chance de ouro para salvar o seu título, né? E entre Flamengo e Bragantino, cara, só um vai continuar sonhando com a taça. Os favoritos para mim são esses que eu acabei de falar. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você, e se você está conhecendo o torcedorismo agora, é normal, isso aqui é um canal que eu criei há pouco tempo, e aqui a gente fala sobre futebol brasileiro, e o foco, cara, é o seu time, ou seja, não tem um foco, o foco é a gente analisar os campeonatos, o caminho de cada clube, quem tem mais chance de atingir o seu objetivo ou não, sempre com uma imparcialidade. A gente está começando o canal agora, tem muitos projetos para seguirem ali na frente, ir ao estádio, conversar com vocês, gravar vídeo com vocês, então se inscreve aqui no canal para ajudar esse projeto, deixa o seu like para esse vídeo chegar lá em cima no YouTube, para a gente crescer cada vez o nosso time e fortalecer também tudo isso que a gente tem no futebol brasileiro, que, cara, tá cambaleando um pouco o nosso futebol, né? Mas vamos falar sobre coisa boa. Hoje nós teremos os últimos 2 jogos atrasados do Brasileirão na Série A. Cara, esses 2 jogos podem definir o título brasileiro, tá? Depois de hoje não teremos mais o asterisco na tabela, todo mundo com o mesmo número de jogos, graças a Deus. E os 4 times que jogam hoje, 3 deles estão envolvidos na briga pelo título, né? E temos ainda um outro time que tá brigando ali para não cair, Sul-Americana. Mas vamos falar primeiro de Fortaleza e Botafogo, jogo às 19 horas, tá? O jogo que vale liderança pro Botafogo, pode voltar à liderança, o lugar que o Botafogo praticamente ficou o campeonato inteiro, né? E vale também uma reta final de campeonato tranquila pro Fortaleza, tá? Esse jogo, cara, é aquele polêmico jogo, para recapitular, né? Isso aqui é um jogo atrasado da 29ª rodada, se você não se lembra. Foi aquele jogo que o Botafogo fez abaixo-assinado para poder jogar, porque a CBF resolveu adiar, porque o Botafogo precisou jogar metade do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, porque faltou luz no sábado, foi uma confusão danada. O Fortaleza queria adiar esse jogo porque jogaria a final da Sul-Americana no outro final de semana, então acabou que o Botafogo ficou aí contrariado nessa situação, adiaram esse jogo e, cara, acho que pro Fortaleza era melhor jogar naquela época, tá? Porque, meu Deus do céu, a fase que o Fortaleza entrou depois de ser vice da Sul-Americana, cara, são 7 jogos, 7 rodadas sem vencer no Brasileirão e um vice-campeonato nesse meio tempo, né? Aí são 8 jogos sem vencer na temporada, né? E hoje, cara, o Fortaleza briga pra não cair. Essa é a realidade. Por que eu tô falando isso, tá? A Fortaleza tá com 5 pontos à frente do Z4, com 43 pontos na tabela. O Cruzeiro tá jogando agora contra o Vasco, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e tá indo aos mesmos 43 pontos. Então, assim, a gente sabe que o corte desse ano, né, ali para se salvar vai ser entre 46 e 47 pontos. Então, o Fortaleza ainda precisa de alguns pontos para se salvar, para ficar matematicamente livre do rebaixamento. Vencer hoje, praticamente acaba com essas chances de rebaixamento e deixa o time brigando na reta final só por uma vaguinha ali na Sul-Americana, mas a crise tá grande, especulou-se coisas aí, muitas coisas foram faladas nos bastidores, estava com o salário atrasado, estava com problemas com o Vojvoda, que é o técnico, mas isso foi negado ontem em coletiva pelo Lucero. O Lucero negou isso, tá? Então, o Fortaleza tá mesmo com uma crise técnica, emocional e psicológica, né? O time não tem encontrado a sua qualidade, né? Quem sabe que o Fortaleza perdeu o último jogo no sábado, um jogo também atrasado contra o Cruzeiro dentro de casa, então assim, tá numa péssima fase. No lado do Botafogo, a situação não é tão diferente assim não, tá? Exceto ali pelo objetivo, né? Se o Fortaleza briga para não cair, o Botafogo briga para ser campeão. Mas também vive um jejum de 6 jogos sem vencer, foram 4 derrotas e 2 empates nesse período e perdeu a liderança do Brasileirão, pelo menos momentaneamente, antes de concluir esse jogo atrasado, né? O Botafogo vai estrear o seu 5º técnico na competição. Tá, vamos lá. O primeiro não foi culpa do Botafogo. Luiz Castro se demitiu para ir treinar lá o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Depois veio o Caçapa, que foi um técnico tampão, não entendi, era melhor deixar o cara até o final, mas tudo bem. Saiu o Caçapa, veio o Bruno Lage. Bruno Lage foi demitido depois que os jogadores reclamaram com ele. Ele realmente estava fazendo muita besteira. Foi demitido. Deixaram então o interino, efetivaram o interino que era o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio jogou
fez poucos jogos e já foi demitido também por pressão externa, pressão da torcida, né? E agora chegou Thiago Nunes, técnico que estava no futebol do Peru, já treinou aqui Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense no Brasil, é um cara mais experiente do que o Lúcio Flávio, né? Então assim, o Botafogo vem de ter perdido a liderança, o Botafogo precisa muito dessa vitória de hoje, não só pela tabela, mas também para restabelecer a confiança do time, né? Com esses 3 pontos, o time volta à liderança, deixa o Palmeiras para trás e fica com uma sequência de jogos favoráveis para terminar esse campeonato, tá? Nas últimas 4 rodadas, o Botafogo vai pegar Santos, Curitiba e Cruzeiro, 3 times que nesse momento brigam contra o rebaixamento, e fecha contra o Internacional, provavelmente já sem mais nada para fazer lá na última rodada. Então assim, cara, vencer hoje pode ser o primeiro passo para o título do Botafogo nessa reta final. Para essa estreia do Thiago Nunes, o Botafogo vai ter todos os jogos à sua disposição, né? Dentre os que não estão lesionados há mais tempo, né? Por exemplo, o Rafael não volta esse ano, mas dentre a galera que tem condições de jogo, todos eles estão à disposição. O treino do Thiago Nunes foi mais para reconhecer cada jogador, para ele entender o que estava rolando ali. Ele não deve fazer muitas mudanças, como vinha se especulando também aí nas redes sociais, muita gente falando que ele ia barrar o PR, ia barrar o Tiquinho. O Tiquinho, inclusive, se recuperou da torção de tornozelo contra o Bragantino e deve ir para jogo, foi relacionado, e o Thiago Nunes deve manter a base que vem jogando por aí, né? Aquela que você já sabe de cor, PR, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marlon. Ele tá na dúvida entre Marlon e Danilo, Tietê, Eduardo, Vitor Sá, Júnior Santos, Tiquinho ou Diego Costa. Eu pessoalmente prefiro o Diego Costa já, tá? Nesse momento eu já tô preferindo o Diego Costa. Tiquinho vem de um tempo de inatividade, talvez seja melhor ele entrar ali no segundo tempo, né? E o retrospecto histórico entre esses dois clubes, entre Botafogo e Fortaleza, mostra, cara, uma grande vantagem para um deles, tá? Fortaleza, dos 19 jogos entre eles, venceu 3, o Botafogo venceu 13, meu irmão. 13 contra 3 e tivemos mais 3 empates. Então assim, Fortaleza é um freguês de carteirinha do Botafogo em questão de favoritismo. Rapaziada, a gente sabe que o Botafogo hoje não vai jogar retrancado, não vai dar a bola pro Fortaleza para esperar um contra-ataque e vice-versa, tá? O Fortaleza também não vai querer ficar atrás. Os dois times, eles vêm de períodos sem confiança. Eu acho que o Botafogo tem jogado melhor. Por exemplo, o Botafogo contra o Grêmio fez um bom primeiro tempo, contra o Palmeiras fez o melhor tempo que qualquer clube apresentou, foi bem nos 2 tempos contra o Bragantino. Então eu acho que o Botafogo, apesar do momento tão ruim quanto o Fortaleza em aproveitamento de pontos, eu acho que o Botafogo é um time que está jogando melhor, né? É um time melhor do que o Fortaleza nesse momento. O Fortaleza não se reencontrou. Parece que os jogadores, meu irmão, depois que perderam da LDU, desistiram da temporada, eles não querem mais nada. Parece que entraram em depressão ali no clube. Nada dá certo pro Fortaleza e quando dá errado o time desmorona. O Botafogo, por outro lado, já passou dessa fase, né? E quando dava errado alguma coisa, o Botafogo desmoronava. Acho que isso acabou ali no jogo contra o Vasco, porque começou perdendo contra o Bragantino e aí conseguiu virar o jogo, acabou tomando empate no final, mas o Botafogo vem fazendo uma sequência de jogos melhor do que o Fortaleza, pelo menos futebolisticamente. Então, para mim, o Botafogo, mesmo fora de casa, é favorito para o jogo de hoje com 3 raios contra 2. Pego esse período aqui do vídeo para falar para você da nossa tradição aqui no canal. Se você vai no jogo de hoje entre Fortaleza e Botafogo ou entre Flamengo e Bragantino, filma lá a festa da sua torcida, seja você mandante ou visitante. Marca no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque eu vou repostar a festa de todo mundo, tá? Bota lá nos seus stories e me marca que eu vou repostar os stories de geral, como eu sempre faço. Quem me acompanha lá no Instagram sabe do que eu tô falando. E o próximo jogo, já dei spoiler, Flamengo e Bragantino, vai ser 21h30. Um outro jogo que foi polêmica no momento em que ele foi adiado, né? Esse jogo é da 30ª rodada. O Flamengo queria jogar no Maracanã antes da final da Libertadores do Fluminense. A CBF ficou do lado do Flamengo. A Conmebol falou que se tivesse jogo do Flamengo antes da final da Libertadores, ia tirar a Libertadores do Maracanã, e o Flamengo bateu o pé. Até que a CBF cedeu e, por motivo não sei qual, resolveu adiar esse jogo do Flamengo para o Flamengo poder jogar no Maracanã contra o Bragantino, e é o que vai acontecer hoje, e esse jogo é um jogo direto pelo título. Acho que hoje é um jogo direto pelo G4, né? Dependendo do resultado, ele pode se tornar um jogo direto pelo título. O Flamengo hoje está em 6º colocado, tá 5 pontos atrás do Palmeiras e 2 pontos atrás do próprio Bragantino, tá? Então assim, se o Flamengo não vencer esse jogo, não conseguir os 3 pontos,
o título vai ficar para trás, tá? Acho que não vai conseguir mais brigar pelo título o Flamengo nessa reta final em caso de derrota ou empate no jogo de hoje, né? Mas se vencer, aí entra firme na briga pelo título, ficaria 2 pontos atrás do Palmeiras, e se o Botafogo vencer, ficaria 3 pontos atrás do Botafogo, também é bastante alcançável, né? Faltando 4 jogos. Então, assim, em questão de escalação, os 3 atletas do Flamengo que estavam com as suas seleções, né? Seleções chilena, no caso do Pulgar, e uruguaia, no caso de Varela e Arrascaeta, esses 3 jogadores treinaram, tá, ontem, e podem jogar o jogo de hoje. Eles estão à disposição do Tite. O Arrascaeta jogou só o segundo tempo contra a Bolívia, o Varela nem entrou, e o Pulgar, esse sim, jogou bastante, né? Ele jogou 160 minutos contando os 2 jogos, foi titular, jogou bastante tempo. É o atleta que está mais desgastado, talvez comece no banco nesse jogo contra o Bragantino, tá? E o Bragantino, cara, o Red Bull Bragantino tem a possibilidade de igualar o Palmeiras na liderança em número de pontos, tá? Ficaria atrás ainda, não dá para passar o Palmeiras, porque tem menos vitórias no critério de desempate, né? Então ficaria empatado na liderança, mas assim, para ficar empatado na liderança teria que secar o Botafogo no jogo anterior, né? Porque o Botafogo pode ir a 63, o Bragantino só a 62, né? Então o Bragantino fica à espera desse jogo do Botafogo também, mas, cara, tem que vencer o jogo de hoje. Pensando em título, tem que vencer. Pensando em G4, o empate é bom, mantém o Flamengo atrás e sobe um pontinho na frente. Então, assim, eu acho que o Bragantino não vai dar vida pra ganhar, mas eu acho que vai entrar pra ganhar. Eu acho que, chegando no final, tá com empate, vão segurar o empate do jeito que der, né? Então, assim, o Bragantino é um dos melhores times do campeonato, inclusive meteu uma sacolada no Flamengo no primeiro turno, né? Foi 4-0, se eu não me engano, aquele jogo, e era para ter sido mais, né? E o Pedro Caixinha, técnico português do Bragantino, vai ter só um desfalque em relação à rodada passada. Léo Realpe, zagueirão, tomou o 3º amarelo, então talvez tenha que rolar uma improvisação ali na zaga. Esse é um bom desfalque, tá? É um desfalque importante. Léo Realpe tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro e o Pedro Caixinha não vai ter ele à disposição, mas o resto do time tá à disposição. O time que jogou contra o Botafogo na última rodada e arrancou aquele empate, né? Retrospecto histórico, gente, entre Flamengo e Bragantino. Lembra você que isso aqui só conta jogos oficiais, tá? Jogos por competições oficiais. E olha só, foram 18 jogos com 5 vitórias do Flamengo e 7 do Bragantino. Sim, e tivemos mais 4 empates. Ou seja, o Bragantino tem mais vitórias do que o Flamengo na história do confronto. E assim, desde que virou Red Bull Bragantino, foram 7 jogos entre Flamengo e Bragantino. 3 terminaram empatados e tivemos 3 vitórias do Bragantino. O Flamengo só venceu uma vez o Bragantino na história desde que ele virou Red Bull Bragantino, tá? É recente isso, acho que foi a partir de 2020, talvez, que eles começaram a disputar esses jogos depois que o Bragantino foi adquirido pela Red Bull, né? Favoritismo para esse jogo. Gente, a gente sabe que o Flamengo no Maracanã é uma coisa, tem uma força, né, muito grande, né? Então o time do Flamengo é muito bom, eu acho ele mais desorganizado taticamente do que o Bragantino nesse momento, então por isso eu acho que a torcida do Flamengo, o fator casa, equilibra mais esse jogo. Se fosse num campo neutro, eu colocaria o Bragantino um pouco à frente do Flamengo. Eu acho que, sendo no Maracanã lotado, o Flamengo brigando pelo título, aquela impulsionando, o seu torcedor impulsionando o time, eu acho que o Flamengo fica um pouquinho à frente ali do Bragantino, 51 a 49% de favoritismo pro Flamengo, né? 3 raios pro Flamengo, 2 raios pro Bragantino, mas é aquilo, cara. Se o Flamengo começar a irritar o seu torcedor, começar a perder muitas chances e a torcida virar contra o time, porque a torcida do Flamengo anda impaciente. Então, assim, a temporada não é boa, então se o Flamengo calha de tomar um gol, a pressão vai se inverter, né? Então, o Bragantino vai em busca desse gol rápido para inverter essa pressão ali, para a torcida do Flamengo começar a pressionar o próprio time, né? Vaias e aqueles cânticos que a gente já conhece. Mas antes do jogo começar, para mim o Flamengo é favorito para essa partida de hoje. A gente sabe que esses 2 jogos de hoje podem colocar ou tirar os clubes da corrida pelo título do Brasileirão. O Botafogo tem uma chance de ouro para salvar o seu título, né? E entre Flamengo e Bragantino, cara, só um vai continuar sonhando com a taça. Os favoritos para mim são esses que eu acabei de falar. Mas, cara, eu não duvidaria nada de que a gente tem uma reviravolta e o time que não é favorito vença os jogos de hoje, tá? São 4 times muito próximos e tudo pode acontecer. Comenta aqui embaixo pra você quais são os seus favoritos. Coloca o placar aqui, né? Vamos brincar de placar aqui na seção dos comentários. Amanhã a gente já tem o início da 35ª rodada e finalmente, meu Deus, finalmente todos os clubes com os mesmos números de jogos
na tabela ali, sem asterisco, é bom pra gente visualizar melhor. Então, vamos para essa reta final de Campeonato Brasileiro aqui no Torcedorismo também, vai ter muita análise, a gente vai analisar a reta final de cada time individualmente, o que eles precisam fazer para atingir seus objetivos. Então, se você não está inscrito ainda, não conhecia o trabalho do Torcedorismo, seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo para depois tu não perder o canal de vista. Deixa o seu like se você não curtiu esse vídeo ainda. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!